Então, se você encontrou aquele bolsonarista, aquele cara de direita que falou assim para você: "Ah, sim, eu já li Marx, as coisas que ele fala lá do socialismo, eu já li o Capital", não tem nada de socialismo aqui, cara. Deixa eu mostrar aqui o livro, tá? O Capital, esse é o livro um. Ó, eu vou falar sobre o tamanho dele depois e por que que isso importa. O Capital de Karl Marx. Essa edição é da Boitempo e tá como autor apenas o Karl Marx. Eu não lembro de cronologia, não sei se quando ele conheceu o Engels ele já tinha escrito o livro um. Eu não sei por que que não tá o nome do Engels, talvez então seja mesmo, pelo menos o livro um só do Marx, mas isso eu não lembro. Queria falar algumas coisas importantes sobre ele. E tem duas coisas que são logo de cara bastante importantes para todo mundo saber. Primeiro, esse livro não é sobre o socialismo. Então, se você encontrou aquele bolsonarista, aquele cara de direita que falou assim para você: "Ah, sim, eu já li Marx, as coisas que ele fala lá do socialismo, eu já li o Capital", não tem nada de socialismo aqui, cara. Talvez nas últimas páginas, em algum lugar aqui, tem alguma coisa, e também não é do que seria, porque Marx não sabia o que seria o socialismo, né. É um negócio outro da mudança da forma de produção, né, que viria após o capitalismo. Mas o Marx aqui destrincha o capitalismo. Ele pega o capitalismo de cabo a rabo e explica o que é o capitalismo. E esse foi o grande mérito do Marx, né? Decodificar o capitalismo. Esquece que isso aqui não é manual para socialismo, não tem nada de socialismo aqui. A outra coisa é o seguinte: não é a escrita do Marx. O Marx não era aqueles filósofos, tipo os gregos, tipo aquele que você lê e relê e não entende, aquela confusão e precisa ler a mesma página duas, três vezes para entender alguma coisa. O Marx escrevia de uma maneira clara. Tá? É complexo porque o Marx pegava um assunto, é até um pouco da coisa da dialética. Ele ia lá no começo, retrocedia, né, a antes do começo, o que levou aquilo, como é, que vertentes que tem. Então, para um assunto desse tamanho, ele esmiuça, ele termina o assunto. Então, fica complexo porque é do começo ao fim e o que virá depois do fim. Mas é uma leitura que. Então, eu recomendo, leia o Capital. Então, não vai acreditando aí no que você ouve, nas aulas dos professores da faculdade, dá uma lida no Capital, porque agora é grande, tem que encarar, né? É um livro até de estudo, você não precisa ler na. É bom ler na sequência, porque tem uma ideia se formando, mas tem os temas, os capítulos, você pode investigar, estudar, entendeu? É um livro grande, mas você vai estudando ele, né? Com o passar do tempo. E aí, assim, o que tem de importante aqui? Né? O nosso livro de esquerda, talvez esse fique um pouco mais delongado, pela importância do capital, mas a ideia é fazer, né, falar sobre os livros de esquerda de uma maneira mais rápida e tal. Então, é claro que eu não vou dar uma aula de capital, nem estou gabaritado para tal, né? Mas, assim, coisas bastante importantes e até, assim, fulcrais, né, nessa ideia aqui. A mercadoria, né? Ele começa tudo com a mercadoria. O que é a mercadoria? Por que que isso é parte integrante do capital? Então, por exemplo, a mercadoria é aquele produto produzido por mãos humanas que pode ser levado ao mercado para ser vendido. Isso é a mercadoria no capitalismo, tá? Então, se você vê aqueles mitos da direita, né, que falam do que o valor da mercadoria muda de acordo com tais necessidades que são sazonais, ou que dá um exemplo de uma coisa abstrata. Ó, esquece, a mercadoria é o que pode ser vendido no mercado de trabalho e é uma coisa produzida pelas mãos humanas. E aí dentro dela Marx vai, por isso tem um valor de uso. Às vezes os professores na faculdade confundem muito a gente porque vão explicando a coisa sem explicar o todo, né? Então, assim, se ela pode ser levada ao mercado de trabalho, é porque ela tem uma utilidade. Então, a mercadoria primeiro precisa ter uma utilidade. Esse é o valor de uso. Ela é útil ou não. Então, é isso. E ela tem o valor, né? O valor aí é uma coisa mais. Aí está completamente ligada ao que cria o valor. E é isso que os caras de direita não quer dar o braço a torcer, né? Não quer admitir. Que a única coisa que cria valor alguns chamam de trabalho, outros de força de trabalho. Tem muita gente que pega no pé por causa disso. Não, não é o trabalho, é força de trabalho. Tá, mas isso aí vamos dizer assim, uma linguagem popular, né? Que tem nego que fica esperando você dar aquela escorregada na terminologia para dizer que, né, isso aí tá errado. Não. Então, assim, é o trabalho humano e é a força de trabalho que é vendida que cria o valor da mercadoria. Então, o cara chega lá com borracha, cadarço, cordão, cola, aquilo não vale nada. O trabalhador vai transformar aquilo num sapato, num tênis. E foi esse trabalho que criou o valor, porque a mercadoria final
tem o valor, que foi criado pela força de trabalho. E aí, quando você vê o produto, a mercadoria, ela se apresenta com você com vida, com boniteza, com uma sedução. Ela esconde, fica obscuro, que o valor daquilo foi produzido pelo trabalho, né? Não é o valor, a mercadoria não, né, não tem valor por si só. E aí desenrola-se a coisa do fetiche da mercadoria. Quando fica obscurecido o que criou o valor daquela mercadoria, né? Está na frente do trabalhador. Mas tem bastante vídeo na internet para vocês irem em cada um desses pontos para se desenvolver melhor no que seria a mercadoria, no que seria o fetiche da mercadoria, o valor de troca, o valor de uso, tá tudo lá desenvolvido. Eu peguei aqui só pontos básicos para falar um pouco sobre isso. Outra coisa que também se fala muito por aí é que o cara é um capitalista porque ele faz bolos para vender, então o outro é capitalista porque vende camisas do Lula na manifestação. Veja só, que pecado seria esse? Então, veja só, o trabalho não é capitalismo. O capitalismo, o capitalista, é a acumulação do capital. É você transformar, fazer aquela roda, por isso que fala, capitalista não gasta dinheiro, ele vai em busca de mais dinheiro, né? Então, assim, o cara que mata o frango, assa e vende, né? Ou vende bugiganga, como camelô, ou ele produz, pinta um quadro para vender. Aí ele pega, na troca da mercadoria pelo dinheiro, que é um outro assunto importante do capital, dinheiro. Ele volta para casa e aquele dinheiro some, ele compra arroz e feijão, ou ele paga o aluguel, ou ele gasta aquele dinheiro com a sobrevivência. Isso é trabalho. Então o dono da banca de jornal, o dono do mercadinho, eles não são capitalistas, tá, pessoal? Vamos tirar isso da cabeça. Eles gostariam de ser, eu mesmo gostaria muito, mas não é capitalismo isso. Isso é trabalho, tá? O trabalhador vendendo a força de trabalho, criando valor na mercadoria para sobreviver, tá bom? É mais um mito também que conta nisso. E aí outros, pelo menos outros dois pontos importantes no capital é o salário, né? E todas as suas formas, que no final dão na mesma, né? Salário por peça, por tempo e a mais-valia. O salário é a remuneração da força de trabalho. E a mais-valia, e também é um pecado chamar. O que é mais-valia? É o lucro. Pode pensar assim, porque ajuda a logo fazer a ligação, a você entender o que é mais-valia. Mais-valia é o lucro? É. Em outras palavras, é. Não é tecnicamente, porque o lucro é uma designação técnica que dele se retira muitos custos, impostos e outros gastos, e sei lá, na contabilidade, né? Investimentos e tal. E a mais-valia é uma coisa muito mais simples, né? Que é o quê? Vamos dizer assim, o trabalhador produz a mercadoria, mas ele não recebe pelo valor que ele produziu, ele recebe o valor da força de trabalho. Então não importa o valor que ele produziu, né? Não importa a mercadoria que ele produziu, ele vai sempre receber o salário e não o valor. Por isso que sindicalista, pessoal assim da esquerda fala assim, ó, quem produz as mercadorias os produtos desse país são os trabalhadores. Por isso que a produção pertence aos trabalhadores, ou deveria pertencer, porque é ele que produz, mas ele só recebe um salário em troca. E o salário é o pagamento pela força de trabalho, né? Seria, em média, o valor necessário para manter e reproduzir a força de trabalho. Então, em tese, o salário seria uma coisa importante para manter e reproduzir o operário, a sua força de trabalho, né? Inclusive os filhos e tal. É que no capitalismo, os capitalistas empurram sempre o salário para baixo. E o trabalhador faz uma luta sempre para empurrar o salário para cima. Por isso que, às vezes, em geral, aparece-se o salário como uma coisa que não corresponde nem minimamente à reprodução da força de trabalho, né? E aí a mais-valia é isso, quer dizer, quem fica com o valor, né, retirando-se o salário, é o capitalista, né? Que é quem não trabalha, é o trabalho morto, né? É o cara que não vai trabalhar, ele vai viver do valor produzido por outro, né? Então, essa é a mais-valia, que aqui nesse livro eles chamam de mais-valor, né? Mas é a mesma coisa, sei lá, os tradutores atuais resolveram chamar assim, mas é isso. E aí, no final, eu queria dizer o seguinte: é comum você ver uma palestra, uma aula tal sobre o capital, um pouco inteligível. Você, porra, cara, o cara tá lá dando a palestra e eu não consigo entender. É porque é uma linguagem mesmo acadêmica, como se fosse para você não entender mesmo. Porque não é tão complexo, mas se o cara quiser, ele deixa. Bem complexo isso daqui. E eu, conheço bastante marxista, vejo, leio. Não, não leio, leio pouco marxista. Eu gosto de ler o Marx. Mas vejo bastante, né? Aula, né? E aí, assim, dá para perceber que muitos deles conhecem muito mesmo, mas dificultam bastante na hora de passar, porque isso dá um certo status, uma certa, né?
gabarito pro professor, mas esse é outro assunto. Ou seja, não se assuste com as aulas inteligíveis sobre o Capital. Vá lá, lê o Capital e procure debater e dar uma olhada no que são esses pontos aqui, tá bom? Obrigado, acho que deu para dar uma ideia do que seria o Capital. É legal vocês. Esse programa não é ao vivo, mas pode deixar os comentários assim sobre que ponto talvez quisesse esmiuçar melhor, ou alguma contribuição que tenha a fazer, ou por que não está o nome do Engels aqui, né? Um vacilo meu. Historicamente, aí não lembro das cronologias, tá? Mas faça seu comentário. E esse podcast está capitalistamente sendo patrocinado pela Tripalium, viu? Onde você consegue produtos como esse daqui. Tá bom? Obrigado, Livros de Esquerda ou Capital, Karl Marx.